E se o homem que Deus levantou para confrontar reis fosse hoje o tipo de líder que muita gente teria cancelado na internet antes mesmo de ouvir a mensagem? E se o profeta que você admira, aquele que você cita quando quer falar de coragem e fé, fosse o mesmo que diria na sua cara que o problema talvez não seja a igreja, mas o seu coração que se acostumou a viver sem ouvir a voz de Deus? Muitos conhecem Samuel como o último juiz de Israel, o profeta que ungiu Saul e Davi, e o homem usado por Deus para mudar a história de uma nação inteira. Mas pouca gente para encarar a parte mais desconfortável dessa história. Samuel aparece justamente quando tudo está podre dentro da casa de Deus. Sacerdotes se aproveitam do altar. Líderes religiosos usam o nome de Deus para roubar ofertas e cometer imoralidades com as mulheres que servem no templo. A fé virou costume vazio, e o povo prefere apontar o dedo para os pecados dos outros do que buscar a presença do Senhor. Talvez você tenha se afastado da igreja porque viu escândalos. Talvez você ame a Bíblia, mas não suporta mais a ideia de congregar. Talvez você use a corrupção de líderes como justificativa para não buscar mais a Deus como deveria. E sem perceber, você se colocou exatamente no mesmo lugar que Israel estava nos dias de Samuel. Ferido, desconfiado, cansado e ao mesmo tempo perdido e sem direção. Nesta história, você não vai ver um herói perfeito. Vai ver um menino negro crescendo em um ambiente religioso completamente tóxico, aprendendo a ouvir a voz de Deus em meio a gente corrompida. Vai ver um profeta que precisou dizer não para aquilo que a maioria queria ouvir. Vai ver um líder que chorou por um rei que Deus tinha rejeitado, mas que jamais negociou a verdade para manter o sistema funcionando. Se você já se decepcionou com líderes, se perdeu a confiança em instituições religiosas, ou se está brincando de cristão enquanto sua vida espiritual desaba em silêncio, fica até o fim, porque o Deus que chamou Samuel naquela noite escura, no templo vazio, ainda está chamando pessoas pelo nome. E talvez hoje ele queira chamar justamente você. No final do período dos juízes, Israel estava mergulhado em caos político e espiritual. Filisteus ameaçavam as fronteiras. Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. E o templo de Siló, que deveria ser o lugar onde o povo encontrava Deus, havia se tornado palco de corrupção, ganância e imoralidade. Foi nesse cenário que surge Ana, mulher negra de pele escura da tribo de Efraim, casada com Eucana. Ela tinha tudo para ser feliz. Um marido que a amava e que perguntava: "Não te sou eu melhor do que 10 filhos?" 1 Samuel 1:8. Mas Ana carregava uma dor que nenhuma palavra de amor humano conseguia aliviar. Ela era estéril, e pior do que a esterilidade era a humilhação constante. Eucana tinha outra esposa, Penina, que tinha filhos, e Penina não perdia a oportunidade de provocar Ana, especialmente nos dias de peregrinação ao templo. A Bíblia diz que sua rival a irritava excessivamente para a entristecer. 1 Samuel 1:6. Ano após ano, a mesma cena se repetia. Enquanto a família subia a Siló para adorar, Ana chorava e não conseguia comer. Talvez você conheça essa dor. Talvez não seja esterilidade física, mas pode ser um sonho que não se realiza, uma promessa que parece ter expirado, uma oração que você repete há anos e que parece não chegar a lugar nenhum. E tem sempre alguém para te lembrar do que você não tem, do que você não conseguiu, do que Deus ainda não te deu. Mas Ana fez algo que mudou tudo. Ela decidiu levar sua dor diretamente a Deus e não aos homens. Num dos momentos de maior angústia, ela entrou no templo de Siló, ajoelhou-se diante do Senhor e fez um voto: "Senhor dos exércitos, se tiveres em conta a aflição da tua serva, e dela te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas deres à tua serva um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida." 1 Samuel 1:11. Ana orava com tanta intensidade, movendo apenas os lábios, que Eli, o sacerdote idoso, achou que ela estava bêbada. "Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho." 1 Samuel 1:14. Imagina a cena: uma mulher quebrantada, derramando lágrimas diante de Deus, e o líder religioso a acusa de bebedeira. Mas Ana não desistiu. Ela explicou: "Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não tenho bebido vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor." 1 Samuel 1:15. Eli então a abençoou: "Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição."
1 Samuel 1:17. E a Bíblia diz algo lindo. Então a mulher se foi ao seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. 1 Samuel 1:18. Antes mesmo de engravidar, Ana teve paz, porque ela entregou a dor a Deus, não aos homens. Aqui está a primeira lição. Você pode estar cercado de líderes imperfeitos, de instituições falhas, de gente que não te entende, mas Deus continua ouvindo oração sincera. Ana não esperou o templo se consertar para buscar a Deus. Ela buscou a Deus apesar do templo quebrado. O nascimento de Samuel e o cumprimento do voto Deus ouviu Ana. Ela engravidou e deu à luz um menino. E lhe pôs o nome de Samuel, dizendo: porquanto o tenho pedido ao Senhor. 1 Samuel 1:20. O nome Samuel significa pedido a Deus ou ouvido por Deus. Cada vez que alguém chamava o nome daquele menino, era um lembrete. Deus ouve, e Ana cumpriu o voto. Assim que Samuel foi desmamado, por volta dos 3 ou 4 anos, ela o levou de volta a Siló. Com um coração partido, mas fiel, ela disse a Eli: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe pedira. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. 1 Samuel 1:27 e 28. Muita gente hoje pede, mas não cumpre. Promete a Deus na aflição, mas esquece na bonança. Ana não. Ela entregou o filho que tanto desejara, porque ela sabia que Samuel não era dela, era de Deus. E essa é a diferença entre quem apenas quer usar Deus para resolver problemas e quem realmente o adora. Enquanto Ana entregava seu filho ao Senhor em obediência, os filhos de Eli, Hofni e Finéias serviam como sacerdotes no mesmo templo, mas a Bíblia os descreve de forma brutal. Os filhos de Eli eram filhos de Belial e não conheciam ao Senhor. 1 Samuel 2:12. Eles roubavam as ofertas. Quando o povo trazia sacrifícios, eles enfiavam garfos na panela antes de o sacrifício ser queimado ao Senhor e pegavam a melhor parte para si. Desprezavam a oferta do Senhor. 1 Samuel 2:17. E pior, eles se deitavam com as mulheres que serviam à porta do tabernáculo, transformando o lugar santo em zona de prostituição religiosa. Eli sabia de tudo. Ele os repreendeu verbalmente. Por que fazeis tais coisas? Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. 1 Samuel 2:23-24. Mas ele não tomou nenhuma atitude prática, não os afastou, não os disciplinou, apenas falou e continuou permitindo que eles profanassem o altar. Por isso Deus enviou um profeta anônimo para anunciar o juízo. Porque dais mais honra a vossos filhos do que a mim? Os que me honram, honrarei, e os que me desprezam serão envilecidos. 1 Samuel 2:29-30. A sentença estava decretada. Hofni e Finéias morreriam no mesmo dia, e o sacerdócio seria tirado da casa de Eli. E foi nesse ambiente completamente tóxico, em meio a líderes corruptos e um sacerdote omisso, que Samuel crescia. A Bíblia diz: mas o jovem Samuel crescia diante do Senhor. 1 Samuel 2:21. Enquanto filhos de sacerdotes desprezavam a Deus, o filho de uma promessa o servia em santidade. Aqui está a verdade que dói. Você não pode controlar a corrupção à sua volta, mas você pode escolher a quem vai servir. Samuel não usou a hipocrisia dos filhos de Eli como desculpa para se afastar de Deus. Ele serviu a Deus apesar deles, e essa escolha mudou Israel. A Bíblia diz algo assustador sobre aqueles dias. A palavra do Senhor era rara naquele tempo. Não havia visão manifesta. 1 Samuel 3:1. Deus estava em silêncio. Por quê? Porque o povo não o buscava de verdade. Líderes religiosos profanavam seu nome. E quando Deus fica em silêncio, não é porque ele mudou, mas porque nós paramos de ouvir. Samuel, agora com cerca de 12 anos, dormia no templo, perto da Arca da Aliança. A lâmpada de Deus ainda não se apagara, símbolo de que ainda havia esperança, ainda havia luz. E foi nessa noite que tudo mudou. O Senhor chamou a Samuel e ele respondeu: eis-me aqui. 1 Samuel 3:4. Samuel correu até Eli, pensando que o sacerdote idoso o havia chamado. Aqui estou porque me chamaste. Mas Eli disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. 1 Samuel 3:5. Isso aconteceu 3 vezes. Na quarta, Eli finalmente compreendeu. Era Deus quem chamava. E ele deu ao menino a instrução mais importante que alguém pode receber. Vai, deita-te, e há de ser que se te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:9. Samuel obedeceu. E Deus desceu. Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado no tocante à sua casa. Começarei e o acabarei. 1 Samuel 3:11-12.
Deus revelou o juízo sobre a casa de Eli. Seus filhos morreriam e o sacerdócio seria tirado de sua linhagem. Samuel teve medo de contar, mas Eli insistiu. E quando ouviu tudo, o velho sacerdote simplesmente disse: "É o Senhor, faça o que bem lhe parecer." 1 Samuel 13:18. Eli aceitou o juízo, e desde aquela noite, o Senhor era com Samuel, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. 1 Samuel 3:19. De Dan até Berseba, todo Israel reconheceu: Samuel era profeta estabelecido do Senhor. Talvez você esteja esperando Deus falar de forma audível, espetacular, grandiosa. Mas Deus falou com Samuel numa noite comum, num templo corrompido, quando ele estava simplesmente disponível. A pergunta não é se Deus está falando. A pergunta é: você está disposto a ouvir? E mais importante, você está disposto a obedecer, mesmo quando a mensagem for difícil? Pouco tempo depois, os filisteus atacaram Israel em Afeque. Foram mortos 4.000 israelitas. O povo, em pânico, decidiu buscar a Arca da Aliança em Siló, como se fosse um amuleto de sorte. Hofni e Finéias, os sacerdotes corruptos, levaram a arca ao campo de batalha. Mas Deus não abençoa a desobediência. Israel foi derrotado novamente. 30.000 soldados morreram. Hofni e Finéias foram mortos no mesmo dia, exatamente como Deus havia profetizado. E pior, os filisteus capturaram a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Quando a notícia chegou a Siló, Eli, com 98 anos, estava sentado à porta, esperando ansiosamente. Ao ouvir que a arca havia sido capturada, ele caiu da cadeira para trás, quebrou o pescoço e morreu. Ele havia julgado Israel 40 anos. 1 Samuel 4:18. A nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida. Ao ouvir as notícias, entrou em trabalho de parto, deu à luz um menino e, antes de morrer, o chamou de Icabô, que significa foi-se a glória. Ela disse: foi-se a glória de Israel, porquanto foi tomada a arca de Deus. 1 Samuel 4:21-22. Israel perdeu a arca, perdeu os sacerdotes, perdeu a glória. E tudo porque preferiram a religiosidade à santidade, o ritual à obediência, o costume à presença viva de Deus. E é aqui que você precisa parar e se perguntar: será que você também não está vivendo um cristianismo Icabô? Um cristianismo onde você vai aos cultos, canta as músicas, posta versículos nas redes sociais, mas no fundo, a glória já foi embora? Você ainda tem ritual, mas não tem encontro. Ainda tem religião, mas não tem relacionamento. Com Eli morto e o sacerdócio corrompido destruído, Deus levantou Samuel. Já adulto, ele se tornou juiz de Israel, viajando em circuito pelas cidades Betel, Gilgal, Mispá e sua cidade natal, Ramá, onde construiu um altar ao Senhor. 1 Samuel 7:16-17. Mas Israel ainda estava oprimido pelos filisteus. E pior, o povo havia se desviado completamente, adorando Baal e Astarote, deuses cananeus da fertilidade. Então Samuel convocou uma assembleia nacional em Mispá e confrontou o povo: se vos converteis ao Senhor de todo o vosso coração, tirai dentre vós os deuses estranhos e os Astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. 1 Samuel 7:3. O povo obedeceu, destruíram os ídolos, jejuaram, confessaram: pecamos contra o Senhor. 1 Samuel 7:6. E Samuel ofereceu um cordeiro em holocausto, clamando ao Senhor por Israel. Foi nesse momento que os filisteus atacaram, mas Deus interveio de forma sobrenatural, e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e os aterrou. 1 Samuel 7:10. Israel perseguiu e derrotou completamente os inimigos, libertando cidades como Ecrom e Gate. Samuel ergueu uma pedra memorial entre Mispá e Sem e a chamou de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. Por 20 anos, Israel teve paz sob a liderança de Samuel, e esteve a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. 1 Samuel 7:13. Samuel ensina algo poderoso. Antes de Deus mudar as circunstâncias, ele exige que você mude o coração. Israel queria libertação dos filisteus, mas não queria abandonar os ídolos. Samuel disse: não vai funcionar assim. Ou você serve a Deus de verdade, ou você continua escravo. E talvez essa seja a palavra que você precisa ouvir hoje. Pare de pedir a Deus para mudar sua situação se você não está disposto a mudar seu coração. Pare de querer vitória sem santidade. Pare de querer milagre sem obediência. Samuel envelheceu. Ele nomeou seus filhos, Joel e Abias,
como juízes em Berseba, mas eles não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. 1 Samuel 8:3. Repara a ironia. Samuel cresceu vendo filhos de sacerdotes corrompidos, e agora seus próprios filhos se corrompem. Mas diferente de Eli, que foi omisso, Samuel não permitiu que eles continuassem no poder. Os anciãos de Israel se reuniram e vieram até Samuel com um pedido: constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. 1 Samuel 8:5. Samuel ficou desgostoso. Ele orou ao Senhor, e Deus respondeu algo que dói: atende à voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não é a ti que rejeitam, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. 1 Samuel 8:7. Israel não estava rejeitando Samuel, estava rejeitando Deus. Eles queriam ser como as outras nações. Queriam um rei visível, humano, palpável, porque confiar em um Deus invisível exige fé demais. Porque obedecer a um profeta que ouve Deus dá menos status do que ter um palácio real. Samuel advertiu o povo sobre o que um rei faria: tomará os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos campos, e vós sereis seus servos. Então, naquele dia, vos queixareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido. 1 Samuel 8:11-17. Mas o povo insistiu: não, mas haverá sobre nós um rei, para que sejamos também como todas as nações. 1 Samuel 8:19-20. E Deus permitiu, porque às vezes Deus nos dá o que pedimos para nos ensinar o quanto precisamos do que Ele queria nos dar. Hoje muita gente faz a mesma coisa, rejeita a voz de Deus, rejeita a direção do Espírito Santo, quer viver como o mundo vive, ter o que o mundo tem, seguir os padrões do mundo. E quando tudo desmorona, culpa Deus por não ter impedido. Deus disse a Samuel: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. 1 Samuel 9:16. Saul, filho de Quis, era um jovem negro alto, de ombros para cima, mais alto do que todo o povo. 1 Samuel 9:2. Ele estava procurando jumentas perdidas quando cruzou com Samuel em Ramá. Samuel o ungiu em segredo, profetizando que ele encontraria profetas e profetizaria. Tudo aconteceu como Samuel disse. Em Mispá, Samuel convocou Israel. Lançaram sortes. Caiu em Saul, mas ele estava escondido entre a bagagem. 1 Samuel 10:22. Quando o trouxeram, Samuel disse: vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. 1 Samuel 10:24. Saul venceu os amonitas em sua primeira batalha, e todo Israel o aclamou rei em Gilgal. Samuel renovou o reino ali, mas fez um discurso profético: se temerdes ao Senhor, e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao mandado do Senhor, bem será. Porém, se não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao mandado do Senhor, a mão do Senhor será contra vós. 1 Samuel 12:14-15. Saul começou bem, mas as rachaduras logo apareceriam. Em Gilgal, Saul esperava Samuel para oferecer sacrifício antes da batalha contra os filisteus. Samuel havia dito para esperar 7 dias, mas no 7º dia, Saul ficou impaciente. O povo começou a se dispersar. Ele tomou a decisão, ofereceu o holocausto ele mesmo, algo que só sacerdotes podiam fazer. 1 Samuel 13:8-9. Samuel chegou logo depois. Que fizeste? Saul tentou se justificar. Vi que o povo se dispersava, e tu não vinhas no tempo determinado. 1 Samuel 13:11. Mas Samuel cortou: procedeste neciamente, não guardaste o mandamento do Senhor. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. 1 Samuel 13:13-14. Aquela foi a primeira rachadura, mas a pior estava por vir. Deus ordenou a Saul: vai, pois, agora e fere a Amaleque, e não tenhas piedade dele, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas. 1 Samuel 15:3. Era um juízo divino sobre Amaleque por causa de seus pecados históricos contra Israel. Saul atacou, venceu, mas desobedeceu, poupou Agag, rei dos amalequitas, e guardou o melhor do gado para sacrificar ao Senhor. 1 Samuel 15:15. Samuel confrontou: tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria.
Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou. 1 Samuel 15, 22, 23. Samuel virou as costas para sair. Saul agarrou a ponta de seu manto e rasgou. Samuel disse: assim o Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel e o deu a um teu próximo melhor do que tu. 1 Samuel 15, 28. Samuel então matou Agag pessoalmente com uma espada. Assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim tua mãe será desfilhada entre as mulheres. 1 Samuel 15, 33. E Samuel nunca mais viu Saul em vida. Porém, Samuel teve dó de Saul. 1 Samuel 15, 35. Aqui está uma verdade que ninguém quer ouvir. Obediência parcial é desobediência total. Saul fez 90% certo, mas o 10% que ele guardou para si custou-lhe o reino. E hoje, muita gente vive assim. Obedece a Deus no que convém, mas negocia nas áreas que quer controlar. E depois se pergunta, por que não há poder? Por que não há presença? Por que não há bênção? Deus não quer sacrifícios religiosos. Ele quer corações inteiramente entregues. Samuel chorava por Saul. Mas Deus disse: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. 1 Samuel 16, 1. Samuel teve medo. Como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. 1 Samuel 16, 2. Deus disse para disfarçar a missão como sacrifício. Samuel obedeceu. Em Belém, os anciãos tremeram ao vê-lo. De paz é a tua vinda? 1 Samuel 16, 4. Samuel santificou Jessé e seus filhos. Jessé trouxe Eliabe, o mais velho, alto e forte. Samuel pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. 1 Samuel 16, 6. Mas Deus disse: não atentes para a sua aparência, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, 7. Passaram 7 filhos, nenhum foi escolhido. Samuel perguntou: acabaram-se os jovens? Jessé respondeu: ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. 1 Samuel 16, 11. Davi entrou, ruivo, negro, de belos olhos. Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. 1 Samuel 16, 12. Samuel ungiu Davi no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. 1 Samuel 16, 13. Deus escolhe pelo coração, não pela aparência. Deus usa os desprezados, os esquecidos, os que ninguém apostaria. E se hoje você se sente invisível, lembra, Davi estava no campo cuidando de ovelhas, enquanto seus irmãos estavam em casa. Mas Deus sabia exatamente onde ele estava. Samuel voltou para Ramá, onde liderava uma escola de profetas. Quando Saul perseguiu Davi, ele fugiu para lá. Davi profetizou com os discípulos de Samuel. Saul enviou mensageiros, eles também profetizaram. Saul foi pessoalmente e caiu profetizando, nu no chão. 1 Samuel 19, 18, 24. Samuel morreu em Ramá, velho e farto de dias. Todo Israel se ajuntou e o prantearam, e o sepultaram em sua casa em Ramá. 1 Samuel 25, 1. Mas mesmo morto, sua voz ecoou. Quando Saul consultou uma feiticeira em Endor, Deus permitiu que Samuel aparecesse para profetizar o fim de Saul. Amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. 1 Samuel 28, 19. Samuel mudou Israel de caos para monarquia, de opressão para liberdade, de idolatria para avivamento. Ele ungiu 2 reis, confrontou pecados, julgou com justiça e nunca negociou a verdade. Se você chegou até aqui, talvez seja porque Deus está querendo te dizer algo. E a mensagem de Samuel é clara: olhe para Deus, não para os homens. Ana foi humilhada no templo pelo próprio sacerdote, mas ela não desistiu de Deus por causa de Eli. Samuel cresceu vendo corrupção, roubo, imoralidade no altar, mas ele não usou isso como desculpa para se afastar. Israel teve reis corruptos, líderes falhos, sistemas religiosos podres. Mas Deus continuou chamando, continuou ouvindo, continuou agindo. Hoje, muita gente abandona a fé por causa de escândalos de líderes, e os escândalos são reais. A corrupção é real, a hipocrisia é real. Mas aqui está a verdade: os homens vão falhar, mas Deus nunca falha. Se você se afastou porque um pastor caiu, um líder te decepcionou, ou a igreja te machucou, eu entendo a dor, mas não deixe que o erro de homens te roube o relacionamento com Deus. Samuel não parou de servir a Deus porque Hofni
Hofni e Finéias eram corruptos. Ana não parou de orar porque Eli a julgou mal. Ana não procurou Eli para resolver seu problema. Ela foi direto a Deus. Muita gente hoje procura validação humana, aprovação de líderes, solução de pastores, mas esquece de ir direto ao trono da graça. Samuel podia ter se corrompido como Hofni e Finéias, podia ter desistido, mas ele escolheu servir a Deus, não ao sistema. Talvez você esteja em uma igreja imperfeita, spoiler, todas são, mas isso não te isenta de buscar a Deus de verdade. Saul fez quase tudo certo, mas o quase custou o reino. Hoje muita gente quer negociar com Deus. Eu faço isso, mas nessa área não. Não funciona assim. Deus quer tudo ou nada. Davi estava no campo esquecido, mas Deus o escolheu. Talvez você se sinta invisível, desprezado, pequeno demais, mas Deus vê você, e se Ele te chamou, ninguém pode te parar. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:9. Samuel estava disponível. Será que você está? Ou você está tão ocupado reclamando da igreja, dos líderes, do sistema, que não consegue mais ouvir a voz de Deus? Samuel aponta para Jesus, o profeta perfeito, o rei ungido que nunca falhou, o sumo sacerdote que intercede por nós sem corrupção. Em Cristo, você tem acesso direto a Deus. Não precisa de sistema religioso falho. Não precisa de líderes imperfeitos. Você tem Jesus. Então hoje, faça como Ana. Leve sua dor a Deus. Faça como Samuel. Sirva a Deus, mesmo quando tudo ao redor está corrompido. Faça como Davi. Aceite a unção, mesmo sendo desprezado. Porque no final, o que importa não é o que os homens fizeram com você. O que importa é o que você vai fazer com Deus. Se essa história tocou seu coração, se você entendeu que o problema nunca foi Deus, mas os homens, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história bíblica. Compartilhe esse vídeo com alguém que está machucado pela igreja, mas que precisa voltar para Deus. Comente qual foi a lição que mais te impactou. Que Deus abençoe você. Até a próxima.